Bom, você deve ter visto ou ouvido falar desse artigo que saiu no The Lancet, né? De novas definições para obesidade, onde a gente vai ter uma obesidade aqui pré-clínica ou clínica. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho desse artigo, algumas coisas que eu concordo, algumas coisas que a gente tem que pensar melhor, mas que vale a pena serem debatidas. Vamos lá, né? Então, né, eles falam que, ó, tem pessoas que reconhecem a obesidade como uma doença, não como fator de risco, né? E isso é importante para evidenciar, né, as barreiras ali de acesso ao sistema de saúde, né, melhorar a questão de legitimidade ali de questão médica, né, acesso a cuidados para aqueles que precisam e até reduzir estigma. Tem outras pessoas que falam que não, que a obesidade não é necessariamente uma doença. Isso é problemático porque quando você coloca que obesidade, né, é uma doença, você cria mais estigma, você encoraja hábitos não saudáveis e reduz a atenção no papel de responsabilidade individual. Eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que você consegue sim explicar que a obesidade é uma doença, mas que ao mesmo tempo não é necessariamente apenas culpa do indivíduo, que é os fatores envolvidos, né, sociais, culturais, condicionamento, aprendizado, genéticos e por aí vai, tá? Mas enfim, é isso que eles trazem. No entanto, a obesidade é muito heterogênea, né? Você pode ter uma pessoa com mais gordura, sei lá, IMC de 34 e menos risco para determinadas doenças do que uma pessoa com IMC de 32. Lembrando que o IMC é aquele cálculo, né, de peso total dividido pela altura ao quadrado. Então, eu tenho 80 quilos e 1,65. Então, 80 quilos dividido por 1,65 e o resultado eu divido novamente por 1,65, tá? Bom, nesse paper aqui do Lancet, eles juntaram 58 experts internacionais, né, que representaram ali várias regiões, várias especialidades, né, então a endocrinologia, medicina interna, bariátrica, né, pediatria, nutrição, psicologia, né, cuidados primários, enfim. E fizeram reuniões mensais, né, para eles chegarem ali em conceitos, né, que são ali os conceitos que o jornal traz, tá? Então são pessoas ali, experts já reconhecidas mundialmente, né, por trabalharem nessa área não só de pesquisa, mas também nas áreas clínicas, tá bom? Bom, a gente vê então, né, que a obesidade ela não vai ser igual em todos os indivíduos, né? Por exemplo, vai variar. Algumas pessoas com obesidade, né, elas têm várias limitações no dia a dia, movimentação, dores articulares, capacidade respiratória, dores musculares, né? E outras pessoas com obesidade têm suas funções normais, de órgãos ali preservados. O que o artigo traz é que aqui, ó, eles falam a longo prazo, isso eu discordo, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você aumenta a tua célula de gordura, ela estava aqui, né? E você aumenta ela, você vai produzindo mais toxinas inflamatórias, né? Que a longo prazo vão prejudicando a saúde de diversos órgãos, como pâncreas, fígado, músculo, né? O próprio tecido adiposo ele fica com uma ação mais inflamatória, né? Enfim, então é complicado você falar a longo prazo, porque isso aqui, cronicamente, pode ser problemático, né? Talvez uma pessoa que tenha obesidade e agora esteja saudável, ela esteja assim porque é uma obesidade mais subcutânea, aquela gordura que está mais abaixo da pele. Não é aquela gordura que está mais dentro dos órgãos. Mas tem um ponto, né? Tem um limite onde seu corpo não dá conta mais dessa gordura subcutânea. Isso é genético, isso é por gênero, né? Mulheres fazem mais gordura subcutânea geralmente. Isso é por fatores hormonais, né? Por exemplo, testosterona em mulheres aumenta mais gordura visceral, tá? E aí vai chegar um ponto que para-se de ter tanta gordura subcutânea e começa a ter mais gordura visceral. Por isso que uma pessoa com IMC de 28, né? Ela pode estar em mais risco do que uma pessoa com IMC de 31. Se essa pessoa com IMC de 28 tiver mais gordura visceral, mais gordura, por exemplo, no fígado, do que essa IMC 31, que tem, por exemplo, mais gordura nos glúteos, peitoral, na perna, na coxa, enfim, tá? Bom, o IMC, ou algumas outras medidas antropométricas mais gerais, né? O que é medida antropométrica, né? Circunferências, por exemplo, tá? Essas medidas podem subestimar ou superestimar excesso de gordura e não conseguem avaliar os órgãos, né? Você não consegue fazer um adipômetro para medir gordura no fígado.
pela circunferência abdominal, você não vai saber se essa gordura sozinha, né? Só a circunferência abdominal, você não sabe se a gordura está mais subcutânea, está mais na barriga mesmo, né? Ou está mais dentro dos órgãos, tá? Então a obesidade ela é muito heterogênea, varia muito, né? É claro que chega a determinado ponto que vai oferecendo mais risco, né? A pessoa com IMC 34, 35, claramente está em risco, né? Você não consegue ver uma pessoa assim, com muito mais gordura subcutânea sem riscos, tá bom? Isso também é um ponto que eu achei que o artigo poderia ter falado melhor, mas enfim, né? O que seria isso? Alguns pontos de corte do IMC têm maior predição de risco. Por exemplo, sobrepeso não mede tanto predição de risco assim, mas obesidade de grau 2 e grau 3 mede, tá bom? E aí eles falam, a gente vai ter que definir melhor, né, os critérios relevantes aqui para a definição de obesidade. Beleza, isso eu concordo. Então aqui nós temos um homem, aqui, um atleta, que, né, ele pode ter um IMC mais elevado, um IMC de 30, por exemplo, 31, e não tem obesidade. Aqui nós temos um homem que tem um IMC de 31, com processos já instalados de doenças como pré-diabetes, gordura hepática, hipertensão arterial, e uma mulher que não, ela se gestando, inclusive, né? Só que aqui é muito debatível porque a gente tem que ver a história da pessoa. Então, se de repente essa mulher ela tinha mais gordura, o IMC 34, né? E ela foi para 31 aqui, realmente ela está numa melhora significativa, se exercita mais, se movimenta mais. Só que ela ainda assim está em mais riscos a longo prazo, tá? Do que uma mulher que manteve, por exemplo, o IMC em 23, ok? Não quer dizer que a gente tem que tratar para chegar até 23, porque é difícil o tratamento e às vezes é difícil a manutenção do resultado, né? Mas deixar isso claro, de que há esses riscos maiores para uma avaliação mais cautelosa com o passar dos anos e um cuidado maior para evitar reganho de peso, né? Mas eu concordo sim que uma pessoa pode ter um IMC menor, se de repente esse homem tem um IMC de 27, né? Não é o caso da imagem, né? Mas enfim. E está em mais risco do que essa mulher. É sedentário, bebe, né? Ele tem, por exemplo, pré-diabetes, tá? Aí está em mais risco, tá bom? As medidas antropométricas, né, ligadas às circunferências, como circunferência de cintura, né, relação cintura-quadril, varia muito entre a população e entre os gêneros, né? Até os cortes de circunferência abdominal são diferentes, eles são pontos mais elevados para, por exemplo, etnias mais europeias, né, como, por exemplo, da parte ali mais nórdica, tá? Diferente de um asiático, né? Um asiático, o ponto de corte até do IMC dele é menor, para demonstrar risco, tá? E essas medidas elas não conseguem, como eu falei, avaliar se é uma gordura mais subcutânea ou mais visceral, né? Então, não são úteis ali junto ao IMC, né? Quando a gente fala de uma avaliação mais adequada, tá? São importantes dentro do contexto geral? São, né? A gente tem uma medida que sozinha define tudo, mas ainda assim elas são insuficientes, tá? É claro que no dia a dia você está tirando circunferência abdominal, aí você vai pegar o adipômetro, você não consegue pensar a gordura subcutânea. Você vê que é uma gordura mais dura, o histórico de vida do paciente, de repente alguns exames que ele traz, você consegue entender, né? Mas não é essa a proposta do estudo, tá? A proposta do estudo é avaliar ali, né, classificações mais globais. Então temos aqui tipos de obesidade, também isso é importante, né? Tem a obesidade mais genética, que é a hiperfagia, né? Essa obesidade genética, geralmente, ela não só isso, né, mas o mais frequente são alterações nos genes da leptina, ligadas à saciedade, tá? Então a pessoa tem ou menos produção de leptina ou dificuldade no receptor de leptina no hipotálamo, que atua na saciedade, né? Tem uma disfunção ali, tá? Então podemos ter aqui, olha, isso até fala, né? Deficiência congênita de leptina, né? Deficiência nos receptores de melanocortina, que são ligados à saciedade, aqui também no hipotálamo, tá? Nós temos obesidades ali não genéticas, mas sim secundárias, né? Avaliadas ali por síndrome de Cushing, pode ser uma síndrome de Cushing induzida por medicação, né? Por corticosteroides em excesso, né? Por medicação, por exemplo, uma pessoa que está usando antipsicóticos, inibidores de histamina, né? Esses fármacos, né? Por exemplo, uma quetiapina, né? Podem aumentar bastante a fome, tá? Então, isso também é induzido pela medicação, tá? Claro que não é medicação sozinha, né? Mas isso contribui para o ganho de peso a longo prazo, tá? E a obesidade primária, né? Que tem várias causas ali, né? Ligadas ao estilo de vida, a questões sociais, culturais. Por isso que eu falei que a gente não pode reduzir isso a simplesmente responsabilidade do indivíduo, tá? Se esse indivíduo ele cresce num ambiente onde ele tem todo um condicionamento para ganho de gordura, para compensar emoções incômodas na comida, né?
um menor conhecimento de qualidade alimentar, durante a vida adulta vai ser mais difícil para ele se manter eutrófico. Porque aí nós temos alterações epigenéticas, alterações dos genes com o ambiente. Então a genética, não a obesidade ligada a alterações genéticas no nascimento, né, que são congênitas, mas as alterações epigenéticas, ou seja, a importância da genética com o ambiente, elas respondem entre 40% a 70% do peso do indivíduo. Tá? Ou seja, o indivíduo que tem uma epigenética mais voltada para ganho de peso, ele vai ter mais dificuldade para emagrecer. E isso não necessariamente é culpa dele, né? Teve toda uma criação ali, um condicionamento, enfim. Mas temos esses vários tipos de obesidade. Bom, e aí eles trazem, né, que a gente tem que reconhecer duas condições, então. Obesidade clínica, que eu vou mostrar o que é, né? E ali também o que a gente vai chamar, que eles vão chamar de obesidade pré-clínica, tá? Então eles querem dividir. A ideia, né, desse consenso é dividir entre obesidade clínica e pré-clínica, tá? E avaliando ali questões funcionais de órgãos e tecidos, né? Então essas diferenciações, elas vão focar na estrutura de órgãos, como por exemplo a gordura hepática, ou deposição de gordura em outros órgãos, alterações estruturais, né, e funcionais. Ou seja, não adianta mudar só a estrutura. Por exemplo, um maior órgão que a gente tem é a pele, né? Aumentou a pele, né? Mas não alterou a função, tá? Temos um aumento de fígado aqui, né? Ganhou um pouquinho mais de gordura, mas continua bem funcional, né? Então é isso que eles estão tentando trazer aqui, tá? Então o que seria uma obesidade pré-clínica, né? Excesso de adiposidade medido por IMC e outras medidas antropométricas, né, como circunferência de cintura. Mecanismos e fisiopatologia. Alteração da estrutura, só a estrutura. Na obesidade clínica, além do IMC elevado e outras medidas, né, eles não clarificam tão bem isso aqui, mas o mais importante é a alteração da função do órgão e danos nele, né? Uma função do pâncreas, por exemplo, levando a pessoa a ter diabetes, né? Uma função cardiovascular, alterando a fração de ejeção, ok? Uma alteração, por exemplo, da função pulmonar, levando ali, né, a dificuldades respiratórias, tá? Das articulações, enfim. As manifestações clínicas da obesidade pré-clínica são pequenas ou ausentes, porque os órgãos estão preservados. Enquanto que da obesidade clínica a gente vê sinais, sintomas, limitação de atividades diárias e complicações, tá? Então, são essas diferenças que eles trazem aqui principalmente. A partir disso, olha só, não é mais o IMC a proposta deles, né? É o IMC, mas aqui a gente vai ter que ver o quê, né? Por exemplo, esse atleta aqui não vai ter uma circunferência abdominal elevada, tá? Ó, medidas antropométricas, né? Ou avaliação da gordura corporal, tá? Isso também é um problema, né? Porque a predição de avaliação de gordura corporal vai depender da fórmula adequada e de uma bioimpedância boa, e com a bioimpedância sendo boa para usar a fórmula adequada. Muitas vezes a gente nem sabe qual fórmula a bioimpedância está usando. Se eu escolher uma fórmula errada, eu consigo pegar um paciente, eu tenho que usar uma fórmula focada em obesos, por exemplo, né, obesidade. De 25%, eu escolhi uma outra fórmula, escolhi errado. O percentual de obesidade, de gordura, pode chegar para 15%. E aí? Né? Cadê essas definições de fórmulas de pontos de cortes? Então essa parte também ficou meio vaga, tá? Mas enfim. Aqui eles falam, na verdade, né? Então, ó, novamente as duas imagens, daquela mulher que estava correndo e do homem que estava ali, né, com incapacidade física. Ou seja, limitação das atividades diárias, né, alterações de funções dos órgãos, ou ambos, nós temos a obesidade clínica, tá? Quais são essas alterações ali? Vamos lá. Ó, definição de obesidade clínica. Obesidade clínica é uma doença crônica que resulta de alterações na função dos órgãos de todo o organismo, diretamente induzido pelo total de gordura, excesso de gordura, independente da presença de outras doenças relacionadas ali ao total de gordura, né? Isso pode levar, então, né, complicações de vida ou morte a longo prazo, tá? Então é uma combinação de sinais, sintomas, limitações de atividades diárias, né? E olha só, obesidade clínica é o mesmo que obesidade não saudável? Não, obesidade clínica não é uma medida de risco cardiovascular. O que é uma obesidade não saudável? Aumento de triglicerídeos, circunferência abdominal elevada, pressão arterial, glicemia em jejum, tá? Obesidade clínica é, na verdade, alteração de órgãos não envolvidos na regulação metabólica, tá? E aqui a gente vai ter, por exemplo, pessoas com questões musculoesqueléticas, sinais respiratórios, tá? Como é que é o diagnóstico?
eles falam, ó, critério antropométrico, né? Então, confirmação de gordura por ao menos uma medida, por exemplo, se for na cintura, né? Ou por medição direta da gordura, se disponível. Isso é problemático, não tem pontos de corte, não tem um método adequado, né? Um método muito bom é o DEXA, mas é muito pouco disponível para a população em geral, né? Se é disponível, eles falam, esse método de gordura, né? Junto ao IMC, tá? No entanto, é razoável prevenir que as pessoas com excesso de adiposidade, né, e IMC acima de 40 vão estar nesses critérios de obesidade clínica. Eu diria que é razoável até pessoas acima de 35 aqui, né? Mas tudo bem. E os critérios clínicos aqui, não antropométricos, né, mas clínicos, são disfunção de órgãos, tá? Daqui a pouco a gente vê algumas coisas sobre, né? Limitação de atividade diária, como tomar banho, se vestir, comer, né? E vai ser manejado através de tratamentos ali ligados a mudança de estilo de vida, psicoterapia, farmacoterapia, tá? O que é uma obesidade pré-clínica, né? É um fenótipo de mais gordura sem alterações nas funções dos órgãos, né? Então, eles falam aqui que obesidade pré-clínica também é bem heterogênea, bem variável. Algumas pessoas podem ser um estágio de uma obesidade mais severa, outras pessoas tendem a manter esses órgãos funcionais, né? Mesmo com mais gordura. Na sociedade que a gente vive hoje isso é mais complicado, né? A tendência é a pessoa ir ganhando gordura ao longo da vida, tá? Enfim, né? Então me parece aqui que muito permissionamento para a pessoa ter uma gordura mais elevada, né? Achando que está saudável. Eu não estou falando que ela tem que emagrecer porque de repente ela já emagreceu bastante, tem outras questões envolvidas, epigenéticas, né? Mas eu pensaria melhor numa avaliação de risco a longo prazo aqui, né? Não estou falando que eu sei mais que esses caras, estou apenas trazendo minha opinião, tá bom? Bom, né, a definição de obesidade pré-clínica implica um alto nível de obesidade, né, não apenas sobrepeso pelo IMC, tá bom? E aí ela não vai afetar órgãos na questão de função, apenas na questão de estrutura, né? Pessoas com obesidade pré-clínica devem ter provavelmente um risco genético aumentado, dependendo da idade, questão de etnia, predisposição familiar, distribuição da gordura, né? Para desenvolver doenças relacionadas à obesidade. Isso é importante, isso aqui foi legal que eles trouxeram, eu concordo, tá? O que eu estava falando antes, né? Apesar de eu achar que eles foram um pouco precisos e focados nesse aspecto durante o estudo, né? Durante o fato ali deles redigirem esse trabalho. Não me parece tão claro assim o que eles falam sobre isso, além desse aspecto aqui, dessa linha, né? Como as pessoas devem ser, então, né, gerenciadas, né, trabalhadas nesse aspecto de obesidade pré-clínica, né? Screening, né, avaliação e monitoramento, né, para avaliar o diagnóstico adequado. Alguns indivíduos devem ter, né, dentro da obesidade pré-clínica, um tratamento para diminuir riscos elevados, né, então não quer dizer que você não vá tratar, mas provavelmente os riscos são menores, tá? E podem até buscar reduzir a obesidade para facilitar o manejo de outras doenças. Então eles não estão falando que não precisa emagrecer, né? Isso é muito amplo, né? Porque de repente a pessoa já emagreceu bastante, tá difícil para ela manter os resultados, se você falar para ela emagrecer mais ainda vai ser mais difícil. Mas se a pessoa consegue, se ela consegue mudar estilo de vida, é importante, né? Se ela tem essa capacidade, se podemos modular o ambiente, facilitar o acesso dela a melhores escolhas, né? Todas as questões também que envolvem aspectos sociais e culturais, que muitas vezes são deixados de lado, se a gente consegue fazer isso de uma maneira focada ali em demandas governamentais, né, é interessante sim para essas pessoas perderem mais gordura, né, e facilitarem ali o acesso a uma alimentação mais saudável e a um estilo de vida mais saudável, tá? Mesmo que elas estejam apenas no diagnóstico pré-clínico. Aqui eu trouxe em adultos, tá? Esse paper também vai trazer os critérios em crianças. Então, o que seriam esses diagnósticos clínicos, né? Já falamos dos antropométricos, né? Mas os clínicos da obesidade ali, né? Obesidade clínica, tá? Alteração do sistema nervoso central, dores de cabeça, por exemplo, perda de visão, alterações na respiração, como hipoventilação, falta de ar, né? Alterações nos triglicerídeos, glicemia elevada, HDL baixo, alterações no fígado, disfunções associadas, por exemplo, gordura no fígado, alteração na taxa de filtração glomerular, que avalia a função renal, diminuição de ovulação, alteração de menstruação, síndrome do ovário policístico, hipogonadismo, né? Um homem com mais gordura, ele tende a fazer o quê? Ele converter mais a testosterona dele, através do excesso de gordura, em estradiol. E esse estradiol, em excesso, ele inibe maior produção de testosterona ali no eixo hipotálamo-hipófise.
Então não é um hipogonadismo que tem que tratar com testosterona. É um hipogonadismo que você pode tratar através do emagrecimento para diminuir o quê? A conversão de testosterona em estradiol, tá bom? Alterações aqui nas vias superiores respiratórias, levando à apneia do sono, alterações cardiovasculares, ó, redução da fração de ejeção, fadiga crônica, edemas, né, fibrilação, hipertensão arterial, tá? Aumento de pressão aqui, né, frente ao que era o comum, alteração aqui no sistema urinário, como incontinência, dores musculoesqueléticas, né, e, por exemplo, edemas, aqui linfedema, por exemplo, também, né, são alterações que dão um diagnóstico clínico de obesidade, além das questões antropométricas, tá? Aqui é só para vocês verem o nível de concordância, né, que eles tiveram, né, frente a todas essas alterações. Então foi um nível de concordância bem alto aqui, tá? Entre as critérios de avaliação, tá? Para chegar então nessas avaliações aqui, esses 18 critérios em adultos, em crianças são 13. Não vou passar os de criança aqui para não ficar um vídeo muito longo que já está. Bom, para encerrar, pessoal, então agora a gente vai ter, né, confirmação de gordura por medição antropométrica, circunferência cintura, cintura quadril, ou medição direta de gordura, que vocês falaram bem mal no paper, achei problemático, né? Histórico médico e exame físico, nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhuma limitação de atividades diárias, obesidade pré-clínica. Sinais, sintomas e disfunções ali em órgãos, né? Vamos avaliar melhor, pode ser uma obesidade, sim, clínica, ou pode não ser. Limitação de atividade diária já entra aqui como obesidade clínica, né? A pessoa está mais incapaz mesmo, tá bom? Então esse seria o screening agora, atual, sugerido pelo Lancet. Então agora, né, a gente tem as causas para obesidade, genéticas, ambientais, psicológicas, né? Isso é importante a gente sempre fortalecer para diminuir o processo de estigma, de culpar um indivíduo simplesmente, né? Eu tenho vários vídeos no meu outro canal, One Behavior, onde eu explico os processos cognitivos que mostram adesão ou não a tratamentos. E na obesidade é mais difícil sim a adesão a diversos tratamentos, tá? São alterações neurofisiológicas, né? Então não é simplesmente força de vontade, falta de vergonha na cara, isso é uma visão reducionista, tá? E aqui, né, nós temos então os objetivos, tá? Ó, uma pessoa que tem uma obesidade pré-clínica, né, ela ainda pode ter riscos à saúde, sim, tá? Monitorar com ou sem intervenção profilática, né? Tem que ver o histórico do paciente, a adesão, o acesso. Agora, quando já há uma obesidade clínica e presença de doença, como as disfunções dos órgãos, intervenção terapêutica. Tratar essas doenças que também serão melhoradas em diversos aspectos pelo emagrecimento. A gente vê isso com os novos estudos, né, como os estudos com tisepatida, semaglutida, né, voltados, por exemplo, para função renal, função cardiovascular, cetose hepática não alcoólica, até apneia obstrutiva do sono, tá? Então não confundam essa obesidade pré-clínica como não necessidade de tratamento. Na verdade é importante a gente monitorar sim, pelo bem dos nossos pacientes, pelo bem das pessoas que a gente acompanha, tá? Bom, é isso, me desculpem se o vídeo ficou longo demais, mas é bastante coisa, né? Eu resumi aqui um estudo de quase 40 páginas. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, compartilhem, né? Deem um like, isso ajuda bastante. E comentem também aqui, né? Para me fortalecer a trazer novos artigos para vocês, beleza? Valeu, pessoal, até uma próxima.